Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Nós vivemos num mundo de muita violência, de muita agressividade verbal, agressividade física, agressividade psicológica, agressividade nas famílias, entre os vizinhos, entre cidades, entre nações, entre políticos. Sim, políticos agressivos para atingir seus objetivos, os seus objetivos bons ou maus. Mas como deve ser o cristão? O cristão convertido, como ele deve ser? Será que ele deve ter um espírito belicoso, bélico, de guerra, de violência, de agressividade? Será? Será que o cristão ele deve ser vingativo, brigão, agressivo, violento? Será? Vamos ler esse texto? Vamos ler Gálatas 2:20. Isso, a Bia vai localizar o texto e quando você localiza na sua Bíblia. Alguns irmãos devem saber de cor, eu penso que já sabe de cor. Logo, já não mais eu vivo, mas Cristo. Gálatas 2:20. Ela vai localizar e vocês vão confirmar. Veja na sua Bíblia. Logo, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos lá? Logo, já não mais eu vivo. O que Paulo quer dizer com isto? Que não mais ele vivia, mas Cristo vivia nele. Significa que o seu eu, significa que toda a sua agressividade, significa que toda a sua atitude beligerante, de guerra, de violência, ela está mortificado. Ele está mortificado. Esse eu agressivo está mortificado. Cristo vive nele, e porque Cristo vive nele, ou nos que creem nele e seguem-no, tem um espírito pacífico, um espírito manso, um espírito de paz. Enquanto as pessoas estão numa atitude de agressividade, Cristo não está ali, não pode estar ali. As pessoas brigam por religião, brigam por partidos políticos, por isso que é partido, está sempre partido, não é? Brigam por time de futebol, não é? Brigam por bens, interesses pessoais, por pessoas. Elas brigam sempre. Brigam pelo controle remoto em casa, o controle da televisão. Me dá aqui, dá para cair no chão e quebra. Brigam. E brigam por outras coisas mais. Mas quem está em Cristo é uma pessoa com espírito beligerante? Quem está em Cristo é uma pessoa agressiva, violenta? Sim ou não, irmãos? Vamos lá. Vamos ler completo o texto? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos dizer, não mais eu vivo. Não mais eu vivo. Essa expressão bíblica, teológica, paulina, conclusiva, de que não mais ele vivia, significa que Cristo é quem vive nele. Ora, se Cristo vivia nele, Cristo utilizava os olhos, a inteligência, as mãos, os pés, o corpo, a fala, tudo de Paulo. Utilizava, morava dentro dele e utilizava ele para a obra da salvação dos homens. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Amém. A igreja de Jesus é assim. Ela é Cristo, é o corpo de Cristo. É Cristo pelo Espírito Santo dentro da igreja, na igreja, utilizando-a como um instrumento de paz, um instrumento de soluções,
de amor, de perdão, de reconciliação, nunca de guerra, de violência, nunca, de truculência, não. Se você vê alguém truculento, alguém violento, alguém agressivo, essas pessoas ainda não têm Cristo morando dentro delas. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Por isso Paulo dizia, não é? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora essa vida que eu tenho nesse corpo, esta vida que eu tenho nesse corpo, na carne, vivo esta vida no Filho de Deus, na fé, acreditando no Filho de Deus, o qual me amou. Deus amou e nos deu Jesus, João 3,16, e se entregou a si mesmo por mim. Porque Deus amou o mundo, amou você, tanto que deu para você o seu único Filho, para que, se você crer nele, não viva mais, não morra, mas viva feliz para sempre, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, ama o mundo e deu o seu Filho para trazer paz para a humanidade. Por que os homens continuam agressivos e violentos e selvagens? Por quê? Por que os homens continuam agressivos e selvagens? Falta Cristo na vida deles. Eu vou fazer a pergunta, os irmãos vão fazer essa resposta. Por que os homens continuam agressivos e violentos? Porque falta Cristo na vida deles. Exatamente. Ainda hoje eu recebi uma pessoa aí que vive no mundo, num mundo assim de violência, do crime, uma vida de agressividade, de usar arma para conseguir as coisas, de matar para conseguir as coisas. Pessoas que querem Cristo, querem buscar Cristo, mas ficam no mundo do crime, da violência. Cristo veio para resgatar essas pessoas do ódio, da agressividade, da violência, do homicídio. Cristo veio resgatar, libertar o homem desse espírito beligerante, de agressividade e violência. Esse é o poder de Cristo. Ele resgata o homem do seu mundo criminoso, bandido, corrupto, e o faz feliz de verdade. Resgata o homem de uma sociedade discriminadora, preconceituosa, que não sabe lidar com essas crises todas, porque falta-lhes Cristo. Lá em Sofonias capítulo 2, versículo 3, diz a palavra do Senhor que esse espírito de mansidão deve ser buscado, e Cristo é o espírito de mansidão. Sofonias 2:3 deve ser buscado. O crente em Jesus, ele deve ter sempre um momento de refrigerar a sua alma, refrigerar o seu espírito, refrigerar a sua mente, o seu coração, para que ele sempre seja um instrumento de amor, sempre um instrumento de reconciliação, sempre um instrumento de compreensão, de solidariedade, um instrumento de perdão e de resgate e de uma solução para aquele conflito. Sempre os que servem a Cristo devem ter esse espírito de conciliação. Os que amam e seguem a Jesus, sempre. Vejam lá o que diz Sofonias 2:3. Vamos ler, igreja. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Haverá o dia da ira do Senhor. Que negócio é esse? O dia da ira do Senhor. Deus não é amor? Essa é a pergunta. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. O dia da ira do Senhor é o dia em que o Senhor estabelecerá justiça sobre os rebeldes, os contrários ao governo dele, que é perfeito, de amor, misericórdia e paz. As pessoas que rejeitam o governo de Jesus e preferem o governo do mal e vivem para o mal e são violentos e truculentos e homicidas,
Essas pessoas que não querem uma paz, não vivem em busca da paz e rejeitam a paz, que é Cristo, receberão o juízo de Deus. Chama-se a ira do Senhor sobre os que rejeitam Jesus. A ira do Senhor sobre os que rejeitam a paz, o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Observem o texto comigo. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Os mansos são os descendentes de Abel. Existem duas descendências básicas na humanidade: as de Abel e as de Caim. As de Caim têm um espírito beligerante, um espírito de truculência, um espírito de guerra, um espírito de homicídio, um espírito de assassinato, um espírito de agressividade, os descendentes de Caim. Contudo, os descendentes de Abel são mansos, são justos, são perdoadores, conciliadores, reconciliadores e amorosos. Os descendentes de Caim são aqueles que se voltam para o Senhor, temem ao Senhor, honram ao Senhor, servem ao Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Isto. Estes são os mansos da terra. Todos os mansos da terra são os descendentes de Abel, aqueles que já nascem com a índole de buscar o amor e o perdão de Deus, e buscar o caminho da paz e resolver pela paz, e não pela violência. São os mansos da terra, os descendentes de Abel. Estes que têm disposto por obra o seu juízo, buscar a justiça, buscar a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Os que buscam a justiça, os que buscam um espírito de mansidão, estes serão protegidos no dia da ira do Senhor. Porque mansidão e justiça somente vem de quem? Do Senhor Jesus. Amém, igreja? É assim que a igreja do Senhor resolve os seus problemas: um espírito de mansidão e de justiça. Você crê nessa palavra? Diga amém. Amém. Então, queridos, a mansidão deve ser buscada. Aqueles que amam e buscam seguir a Jesus Cristo, eles têm do Senhor um espírito de mansidão, são mansos, por isso tornam-se como se fossem, numa linguagem figurada, numa linguagem metafórica, como se fossem ovelhas sob o pastoreio do seu pastor, que dependem do alimento, dos cuidados, da proteção, da água, do pasto adequado que o seu pastor proporciona, que é alimentação e proteção. São as ovelhas. E esse pastor protege então as suas ovelhas dos bodes, dos lobos, dos falsos que querem se filtrar no rebanho e causar estrago no rebanho. As ovelhas que estão no aprisco, elas são protegidas pelo seu pastor, guardadas pelo seu pastor, a não ser que ela se desvie, que ela rejeite aquela proteção. Então ela estará à mercê dos lobos e o desvio da fé. Mas as ovelhas, elas devem ser sempre mansas, amorosas e generosas. As ovelhas devem e são mansas, generosas e amorosas, porque elas têm Jesus como seu pastor. Você crê nessa palavra, irmão? Diga amém. Amém. Busque a mansidão, irmão. O Espírito do Senhor está sobre aqueles que se arrependem, aqueles que buscam a mansidão. O Senhor é manso, o Senhor é nossa paz. Agora vamos para o Novo Testamento. Segundo o Dr. Lucas, servo de Jesus Cristo, Lucas capítulo 6, versículo 29, não é? Esse texto vai nos revelar características da não resistência. Tem um homem na história da Índia chamado Gandhi. Os irmãos já certamente já ouviram falar de Gandhi. Quem já ouviu falar de Gandhi? Diga amém. Amém. Pois bem, ele era um líder que temia Deus e ele proporcionou a independência da Índia do Império da Inglaterra através da não violência, utilizando o espírito de mansidão. Ganhou uma guerra com o Império, que é a Inglaterra,
de uma forma diferente, usando o espírito da paz. Entrou para a história. Simplesmente este homem que temia Deus entrou para a história. Ele não precisou provocar mortes, mesmo porque os indianos não poderiam combater e vencer os ingleses, não poderiam. Então, aquele homem, iluminado por Deus, conseguiu a independência da Índia, do império da Inglaterra, com uma não violência, com uma não resistência. Como que o crente deve agir quando ele está sendo injustiçado, quando ele está sendo perseguido, quando ele está sendo oprimido? Como o filho de Deus, irmãos, os filhos devem reagir? Vamos ver o que a palavra diz, conforme Lucas, capítulo 6, versículo 29? Por favor, leiam-no. Ao que te ferir uma face, oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Irmãos, parece que esse texto nós passamos batido nele, passamos correndo, não é, Sassá? É ou não é? É, né? Não é, irmão Marcelino? A gente passa batido nesse texto. Não é, irmão Adriano? A gente não passa batido nesse texto? Hein? Irmão Ederson, não é assim que a gente passa batido? Por que a gente passa batido, irmão Luciano, irmão Nilson, irmão Roberto, irmão Garcia, irmão Heitor? Por que nós passamos batido nesse texto? Porque ele provoca um comportamento não normal no ser humano. Vamos lê-lo novamente? Vamos lá? Ao que te ferir uma face, oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Mansidão é isto. Uma pessoa mansa, ela não vai se atracar com você, mesmo que você agrida ela. No trânsito, principalmente. Ela vai cortar você é manso. Você fica tranquilo, reduz o freio. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estou louvando a Deus. Que Deus guarde essa pessoa para ela não se machucar. Diga amém, irmãos. Amém. Agora, se você fica... você está usando a mesma linguagem do outro. Uma nova criatura, como deve agir num espírito de truculência no trânsito, por falta de educação? Os irmãos já perceberam que quando nós sinalizamos para a esquerda ou para a direita, a pessoa que está atrás, ao invés dela esperar, ela ia que ela avança? Parece que é o inverso, né? Não, é minha vez, vou na frente. Ora, quando o que está na frente sinaliza, significa, por favor, deixa eu passar. Por favor, deixa eu passar. É o sinal do trânsito. Aí você avisa, ele não vou deixar você passar, e ele acelera. Se você entrar, pum, arranjou uma encrenca, bateu. Você sinaliza e fica esperando ali. Aí, continua, né? Você tem que dar uma forçadinha para você passar. E ainda assim eu fico buzinando. É isso ou não é? Já é o espírito de truculência no trânsito, falta de educação. Irmãos, como uma nova criatura deve dirigir no trânsito? Estressado? Agressivo? Violento? Cortando os outros? Como deve uma nova criatura que é mansa deve dirigir no trânsito? De forma ordeira, tranquila, sem agressividade e dando preferência para as pessoas. Às vezes até que não tem preferência, você dá preferência. O pedestre, então, quando passa, você dá preferência para ele. Hoje o pedestre tem direito de passar na faixa, mas ele tem que passar correndo, senão é atropelado. Vamos falar misericórdia, irmãos? Ele vai ser atropelado se ele passar na faixa, não é? E ele tem que passar correndo do outro lado, senão ele é atropelado na própria faixa. Está na minha frente. É o estado de truculência das pessoas. Falta-lhes educação para o trânsito. E falta Cristo. Porque quando quem tem Cristo não vai atropelar a pessoa na faixa. Não vai atropelar ninguém. Será que os irmãos estão entendendo esse recado? Digo amém. Amém. Ótimo, muito bom. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra.
ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Se alguém tirar uma peça do seu corpo, permita que leve a outra. Quando um ladrão fizer isso com você, você deve fazer isso com muito amor. Falei, é isso que você está precisando? Leva mais isso, ladrão. Essa pessoa é especial, é diferente. Ela divide comigo quando eu estou querendo roubar dela. Irmão, isso chama-se espírito de não resistência. E se ela te dar uma bufetada, você vai reagir? Se ela pisar no seu pé com força, dar uma coronhada, você vai reagir, irmão? Sim ou não? Irmão Ederson, você vai reagir? Amém. Diga amém, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom. Irmão Roberto, você vai reagir? Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. A irmã Tânia está feliz. Muito bem. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Manso é aquele que tem um espírito de não resistência. Ele não vai contra-reagir. Não vai reagir nem contra-reagir. Ele ficará na dele, com silêncio e com atitude, para a pessoa refletir. Será que eu estou fora de mim? Estou agredindo alguém que não reage, alguém que está morta, alguém que morreu. Por isso nós começamos com Gálatas 2:20. Logo já não mais eu... Vamos de novo, irmãos, amada igreja. Logo já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pergunta para o irmão do lado: Cristo vive aí dentro? Se eu te der uma bufetada, você vai reagir? Aí você vê se Jesus vive ali dentro. É o teste. Quer fazer o teste? Não vai fazer isso agora não, irmãos. Mas se você fizer o teste, você vai ver que Jesus não está ali. Está o instinto de defesa ou de agressividade, ou de reação. Irmão João, morto reage, irmão João? Sim ou não, irmão? Fale amém, irmãos. Amém. Então esse negócio de crente que tem espírito de agressividade, de crente que tem espírito de agressividade, tem que rever se ele está sendo um crente mesmo. Se ele nasceu de novo, se é uma nova criatura, ele é manso. O convertido, ao detalhe, que nasceu de novo, morreu com Jesus e ressuscitou. Vamos dizer, irmãos, morreu com Jesus e ressuscitou. Vamos lá. Quem é que governa você agora? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação? Mansidão. Digam glória a Deus. Essa semana você vai ser testado. Preste atenção, vigia. Eis que esta semana você vai ser testado. Vigia, para que você expresse a mansidão de Cristo para aquela ou aquelas pessoas, ou aquela situação. Você entendeu? Você diga amém. Amém. Misericórdia também. Ok, irmãos. Vamos descobrir o que a mansidão também produz. A mansidão é o fruto do Espírito de Deus dentro de nós. Se você está em Cristo e é uma nova criatura, Cristo vive em você, não mais você vive, o programa divino é instalado em você, o programa de amor, a palavra de domínio. O Espírito do Senhor está sobre ti e produz dentro de ti a mansidão. Ele produz o domínio próprio, o fruto do Espírito dentro de você. Não é você quem produz, Ele produz dentro de você. Você é apenas o receptáculo. Falem, receptáculo. Novamente, receptáculo. Você recebe do Espírito do Senhor o Espírito de mansidão. Diga: eu recebo. Eu quero o Espírito de mansidão, Senhor. Fale um pouquinho mais alto, ele quer ouvir. Eu quero o Espírito de mansidão, Senhor. Eu quero o Espírito de mansidão, Senhor. Oh, glória a Deus. Receba, Senhor, essa oração. Amém. Eis que essa semana vocês serão testados. Mas o fruto do Espírito é Gálatas 5:22.
Mas o fruto do Espírito diz a palavra do Senhor, que é uma verdade: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. O 23, para completar. O 23, isso. Vamos lá. Aí vai chegar na mansidão. A mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Como é que você vai testar o domínio próprio? Quando alguém te trata mal, quando alguém te dá uma bolacha sem você esperar, ou cutuca no seu pé, agride você verbalmente, ou fisicamente confronta você, ali o domínio próprio deve ser manifesto e a glória de Cristo ser revelada na tua vida. Você entendeu, irmão? Diga amém. Porque ou você libera pelo Espírito do Senhor na tua vida o domínio próprio, o Espírito do domínio próprio, de controle, de autocontrole no Senhor e de mansidão, ou Cristo ainda não está governando a sua natureza nova, a velha está governando a sua vida, a sua velha natureza agressiva, violenta, truculenta. Você é testado quando alguém te agride, e quando você retruca, você é reprovado na obra de Jesus. Você está entendendo, igreja, essa palavra? Diga amém. Amém. É isso que a palavra diz para você nesta noite, para nós. Sim, mansidão, irmãos, domínio próprio. Contra estas coisas não há impedimento, se estamos em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há impedimentos que você tenha o domínio próprio. Seja manso na hora que você está sendo agredido psicológica, emocional, fisicamente, no trânsito, no trabalho e mesmo na família. Os irmãos lembram da figura que gosto de relembrá-lo sempre, chamada Estevão? Como foi que Estevão morreu? Os irmãos lembram? Vamos dizer novamente, como? Apedrejado. Como você reagiria se estivesse na situação de Estevão, sendo apedrejado, porque você anuncia Jesus como amor, como Salvador, como Senhor? Como você reagiria? Como você reagiria, irmãos? Ele morreu sendo apedrejado preste atenção nisto. Ele morreu sendo apedrejado por religiosos. Cuidado com pessoas religiosas. Normalmente elas são agressivas. Como brigar pelo seu partido, pelo seu time, ou por outro interesse egoísta. Pessoas que servem a Jesus são mansas, amorosas, são seguidoras de Cristo, são cristãs, elas são mansas. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Amém. Pessoas religiosas discutem e impõem as suas ideias, nem que tenham que usar violência. Cristo entra na nossa vida não é enfiando o pé na porta. Cristo entra na nossa vida batendo a porta. Aí você abre a porta do seu coração ou não. Você já abriu a porta do seu coração no toque de Jesus? Diga amém. Amém. Ele mora dentro de você, igreja. Amém. Ele está morando aí dentro, igreja. Amém. Então o espírito de mansidão deve reinar na tua vida. Diga amém. Amém. Então quando a velha natureza quiser reinar, você conte até 1000. 10 é pouco. E comece a orar, e Senhor, tira essa velha natureza de mim, porque o Senhor já levou, porque está comigo. Conte até 1000, vá orando e se renda para Jesus. Depois Ele vai te dar uma direção de como resolver aquele problema. E Ele resolve de forma perfeita. Ele resolve de forma perfeita. Você só faz atrapalhar quando você quer resolver do seu jeito. Você se machuca e machuca os outros. Por isso, quem está em Cristo é uma pessoa
mansa. Vamos dizer, é uma pessoa mansa. Se você está em Cristo e você é uma nova criatura, você é uma pessoa mansa. Porque o Espírito do Senhor produz mansidão na tua vida. Crente, irmão, não pode ser truculento. Crente, irmão, não pode ser violento. Crente em Jesus é manso. Vamos dizer, é manso. Porque Cristo produz essa mansidão dentro de nós. Amém? Mais 3 versículos para concluirmos. Então, a mansidão, como o amor, a longanimidade e tudo mais, é fruto do Espírito de Deus dentro de nós. Se Cristo habita em mim, se não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, o Espírito do Senhor produzirá mansidão na minha vida. Mansidão, domínio próprio e muito mais. 2 Timóteo 2,25, depois Tiago 1,21 e para concluirmos 1 Pedro 3,4. 2 Timóteo 2,25 mostra como a palavra do Senhor nos corrige, como a palavra do Senhor nos ensina. Crente que não vem à escola dominical, ou que não lê a Bíblia e não estuda a Bíblia diariamente, não consegue desenvolver o fruto do Espírito na vida dele. Ele vive mais para a carne do que para o Espírito. Vamos falar misericórdia, igreja? O que nasceu de novo é uma nova criatura e se alimenta da palavra de Deus com avidez, com desejo de conhecimento e de vivência. Irmãos, religiosos está cheio por aí, não faz diferença nenhuma. As pessoas que seguem a Jesus fazem a diferença, a grande diferença. Elas são pacíficas, onde elas passam e levam soluções, e não aumentam e criam problemas. Vamos ver a palavra, o que diz aqui em 2 Timóteo 2,25. Vamos ler, igreja. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Corrigindo com mansidão. Hoje eu atendi uma pessoa que ele veio de um mundo de prisão, um mundo de violência, e está ainda no mundo de violência, e tinha propostas de fazer crimes para ganhar o que os criminosos iam dar para ele, para essa pessoa. E eu vi na vida daquela pessoa um desejo de sair do mundo do crime e vir para o mundo do bem, para o mundo de Deus, para o mundo de ser um cidadão feliz. E é interessante que ele dizia assim: a minha mãe, pastor, ainda ora por mim até hoje. E eu já levei 5 tiros, pastor. Aí mostrava as marcas do tiro no corpo. Eu falei: não precisa mostrar, eu acredito. Ele mostrava assim as marcas que atravessou e disse que não morreu, porque a mãe dele orava por ele. E ele sabe que tem que voltar para o caminho de Deus. E ele ia ser batizado no mundo do crime, já com 3 tarefas horrorosas, que nem vou descrevê-las aqui. E ele disse: ore por mim, pastor, eu quero servir a Jesus e sair dessa vida. Ore por mim, pastor. E você via no olhar dele, aquele olhar assim de violência, de turbulência, e se você não orasse por ele mesmo, não ajudasse ele, é capaz de pegar você pela goela e matar ele. Bem isso. Pastor, eu entrei na igreja, mas deixei a arma em tal lugar, assim, pastor. Em tal lugar. Falei: nem me mostra o lugar, não quero nem saber. Mas devolve lá para a polícia. Para a polícia não, pastor. Por que eu falei isso? Eu falei, né? Não, você manda entregar pelo correio. Alguma coisa assim, né? Não posso. Mas se o senhor quiser, eu trago aqui. Não. Você vai fazer isso? Essa arma não é sua, é lá não sei de quem, vai dar problemas. Por favor, não use mais essa arma. Use essa arma. A palavra de Deus. Aí dei uma Bíblia para ele. Professor, pega a Bíblia. Irmãos, na igreja passa todo tipo de gente. E é Deus quem nos protege. Digo amém, irmãos. Amém. E tivemos que ajudar aquela pessoa, porque eu ajudava, ele ia fazer aquela coisa horrorosa que haviam cobrado dele. É por isso, irmãos, que todo dia tem gente se matando por aí e morrendo, porque eles não querem o caminho de Deus, querem um caminho de Caim e não de Abel. Vamos falar misericórdia? Quanto mais
mais pregamos o Evangelho, mais os homens aceitam Jesus, muito mais paz tem sobre a terra, muita vida de qualidade de vida vai ter no nosso bairro, na nossa cidade, menos crime, menos trabalho para a polícia, porque o Evangelho traz paz e mansidão na vida do homem. Amém, igreja? Amém. Temos que pregar esse Evangelho porque traz mansidão entre as pessoas, traz conciliação, traz justiça, traz equilíbrio, traz o bem. O Evangelho é o bem para o homem. Ele rejeita o Evangelho, cai na violência e na agressividade e desconta na sociedade. A sociedade que paga, porque sai do meio dela e volta para ela. Mostrei a arma que ele devia usar, poderosa, cheia de amor e transformação, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. E ele levou, meio com o olho arregalado assim, pegou a Bíblia, espero que o Senhor liberte ele. E ele liberta, diz que vai dar um testemunho e vai falar de Deus nas igrejas. Eu digo amém, igreja? É, porque se não for liberto, vai fazer muita coisa ruim no mundo do crime, como já fazem por aí. A palavra nos corrige com mansidão, e Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade libertadora, Cristo. Corrigir, aqui diz claramente, corrigindo com mansidão, é o pastor usando o cajado. O pastor Cristo, ou o pastor de Cristo, quando usa o cajado, é corrigir a ovelha com mansidão, firmeza, mas com mansidão. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Para que a ovelha volte para o caminho de Cristo, para não correr perigo, não ser vítima da situação do mundo, da violência do mundo. Então, se o pastor chega com a mansidão, firmeza e exorta você, porque o pastor quer te ver bem, quer te ver feliz no caminho do Senhor, na sua casa, na sua família. Ouça a voz do seu pastor, porque você vai ser protegido do lobo, protegido de você mesmo, porque a velha natureza nos leva para a destruição. Destruímos a nós mesmos e até a nossa família, quando o mal nos pega. Vamos falar misericórdia, igreja? Concluindo, irmãos, Tiago 1:21 e 1 Pedro 3:4. O tema é mansidão. Essa semana você vai ser testado se você não tem sido. Eu creio que sim, mas você vai ser testado para ser aprovado. Diga amém. Irmãos, e vocês vão dar testemunho depois. Vão dar se vocês vencem. E se não vencer também? Espero que vença com Jesus. Vamos ver Tiago 1:21. Vamos ler? Despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Observe a primeira parte do texto, do versículo, no seu contexto. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. Despojar-se é tirar aquela vestimenta de lobo, que sai de dentro para fora e de fora para dentro. A vestimenta da velha natureza, violenta e truculenta. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Isso é despojando-se. Imundícia é mente corrupta, violenta, cruel, perversa. Mente não iluminada, nas trevas. Essa mente é capaz, na mente do homem, de levar ele a fazer coisa horrorosa. Todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, quando com mansidão recebemos a palavra de Cristo, Cristo em nós, que é a palavra de Cristo, Cristo é a palavra de Deus em nós, aí é implantado em nós, aí transforma a nossa natureza velha numa natureza mansa, governada e feliz com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Agora, se você rejeita a palavra, a imundícia do mundo, a violência do mundo continuará governando na tua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, diz a palavra. As coisas velhas, tudo. Essa é a prova de que você está convertido ou não.
se continua no passado, se culpando, vivendo o pensamento do passado, se afligindo, você ainda não está convertido, irmão. Você é amigo do Evangelho, você é amigo do pastor, você é amigo da igreja, mas você ainda não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram e o novo se abre para você. O programa de Deus novo instalado na tua vida. Aí você vai lograr êxito, claro que vai. Afinal, você é filho de Deus. O filho de Deus vai lograr êxito naquilo que vai fazer, porque Deus ilumina e abençoa. Você crê? Diga amém. Amém. Então, irmãos, a mansidão é essencial. Você precisa ouvir mansamente e receber a palavra de Cristo. Fique manso, ouça a palavra de Cristo, deixa ela entrar e governar sua mente. Seja o gerente dos teus pensamentos em Cristo, dos pensamentos de Cristo na tua vida. Não deixe que os seus pensamentos gerenciem você e conduzam você para outros caminhos que não sejam do Senhor. Você é responsável, com a mente de Cristo, de nele, com ele, gerenciar a tua vida e escrever, fazer o script da sua nova história. É você. Você é responsável em Cristo, pela sua obediência, de escrever uma história nova, uma vida nova, uma vitória nova. Você em Cristo, com Cristo. Sozinho não, com Ele. Nele. A tua história muda e para melhor. Sempre para melhor. Você crê nisso? Diga amém. E concluindo, irmãos, depois teremos na sequência louvor. 1 Pedro 3,4. Na sequência vamos ter louvor. 1 Pedro 3,4. A mansidão é algo precioso, muito precioso aos olhos de Deus. Deus olha para os seus filhos e vê se eles são mansos ou são rebeldes ou agressivos, ou violentos ou truculentos. Esse negócio de dizer que vai mandar em Deus, determinar em Deus, isso aí é uma doutrina antibíblica. Quem manda é Deus, quem determina é Deus. Mas em Cristo, você pode determinar a sua história como Ele quer, como Ele deseja, para que você seja vencedor. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Vamos ler esse texto, é o último. Mas seja, vamos lá, novamente. Olha aqui, ó, vamos lá, os irmãos novamente, por favor. Mas seja o íntimo do coração, no incorruptível traje do espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. Espírito manso e tranquilo. Vamos dizer isso, igreja? Espírito manso e tranquilo. É precioso aos olhos de Deus. Deus se alegra em ver os seus filhos sendo mansos, pacíficos e tranquilos. Deus se agrada. Quando Ele olha e vê os seus filhos rebeldes, ou contrários e resistentes contra Deus, contra o próprio Deus, o plano de Deus na vida deles, aí as coisas vão piorar para esses filhos. Você sabe, no Velho Testamento, quando parte do povo de Israel se rebelou contra a liderança de Moisés, a terra foi aberta, irmãos. A terra foi aberta. E esses rebeldes, que não queriam o governo de Deus na vida deles, a terra consumiu eles. Foram cair nas profundezas. Todas as pessoas rebeldes, elas vão colher as consequências. Sempre vão colher as consequências. Todas as pessoas mansas também vão colher consequências. Bênçãos e provisão de Deus. Digo amém. Então aqui diz assim: mas a beleza lá dentro de você, numa linguagem comum, simples, no incorruptível traje de um espírito manso. Incorruptível traje de um espírito manso. Então quem tem um traje de espírito manso, não é? Isso é uma beleza interior. Deus olha e vê uma coisa bela dentro de você. O homem olha por fora, não é? O corpo, se é musculoso, a mulher se está bela, bem maquiada. Deus vê lá dentro se a beleza de mansidão está ali. Deus vê o que está dentro. O homem vê o que está por fora. Mas o homem que tem a mente de Cristo não vê só o que está por fora. O homem que tem a mente de Cristo vê o que está dentro.
O espírito de mansidão, o espírito de Cristo. Meus amados. Mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Deus considera precioso um espírito de mansidão, o espírito dele na tua vida. Deixe Deus, pelo seu espírito, produzir mansidão dentro de você, na sua casa, no seu trabalho, no meio desse mundo. Porque esse mundo, irmãos, tem de mal a pior, de tanta violência. Seja um exemplo no trânsito, porque você é de Cristo. Diga amém, igreja. Amém. Seja um exemplo na sua família. Quando o estresse estiver subindo, crescendo, você seja um exemplo. Ore, se recolha, se acalme. Busque aí em Deus uma saída. Não queira resolver na base da violência. Nunca. Você não resolve, você cria mais problema. Quando no seu trabalho, onde você está, as pessoas são violentas e truculentas, seja ali um servo de Deus, manso, sábio, porque você vai só ganhar deste jeito. E Deus é glorificado na tua vida. Você entendeu esse recado? Diga que é para mim. É para mim? Pergunta: é para você? É para você? Amém, igreja? É para você que ouviu e está participando dessa palavra. Receba ela e pratique para a glória de Deus. Vamos louvar esse Deus que nos dá o espírito de mansidão? Vamos louvar, igreja? Vamos louvar esse Deus que derrama o espírito de mansidão dentro de você, dentro de nós. No
favor, vamos estar em pé, vamos orar. O Senhor está aqui. A palavra foi entregue, Deus falou no seu coração. Falou no seu coração, diga amém. Amém. Vamos orar, amada igreja, o Senhor está aqui. Pai, Pai, podemos chamá-lo de Pai, porque o Senhor nos deu Jesus e nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Pai, obrigado por essa graça. O Senhor nos fez com detalhes, o Senhor nos fez com amor. Que o Espírito Santo derrame o espírito de mansidão na tua igreja, um espírito de paz na tua igreja, que esse espírito de paz seja compartilhado em casa, compartilhado no trabalho, nos vizinhos, por onde a tua igreja passa nessa semana. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos na hora da provação, que eles sejam guardados na hora da tentação. Pai, em nome de Jesus, que o espírito de amor, de misericórdia, de domínio próprio e sobretudo de mansidão reine no coração de cada um de nós. Pai, alcance aqueles que estão agora ouvindo e participando desta palavra. Que o teu Espírito toque no coração deles, dos nossos vizinhos, daqueles que estão participando deste culto na tua presença. Toca, Espírito Santo, na vida deles. Produz paz, mansidão, governo perfeito de Jesus Cristo. Te amamos, Pai. Guarda a tua igreja nessa semana. Usa ela como luz para levar Jesus Cristo ao mundo. Obrigado. Bênção do Senhor permaneça sobre nós. As bênçãos do Senhor sejam derramadas em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém, igreja? Fique orando ao Senhor. Fique orando ao Senhor. O Senhor está aqui. Receba a bênção dele. Receba, receba. Glória a Deus. Oh, glória. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, e sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi